Materialize CSS. Hoje nós vamos falar sobre mais um componente muito utilizado em aplicações web, ok? Páginas, sites, aplicações, que são os botões, ok? Nós vamos ver vou mostrar para vocês como é fácil você trabalhar e como é fácil personalizar esse componente, que são os botões, utilizando o nosso framework Materialize, ok? Então, primeiramente aqui, eu criei aqui, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Criei uma área aqui com alguns tipos de botões e são os botões que nós vamos aprender hoje, ok? Vou ensinar a vocês e nós vamos também depois aprender a personalizar os nossos botões, ok? Então vamos começar pelo nosso primeiro botão, ok? Ou seja, o botão comum, o mais simples de todos, ok? Muito bem. Primeiramente, para a gente trabalhar com os botões aqui no Materialize CSS, a gente utiliza mesmo a tag A, que é a tag de links mesmo, né? A tag de estar linkando, ok? As páginas umas às outras. A única vez que nós vamos usar a classe button, ok? É quando nós vamos fazer um botão de submit para um formulário, ok? Que aí no local aqui da classe A, você usa o button com o type submit, certo? Então vocês já gravem aí. Por padrão a gente usa só a tag A, mas quando estou fazendo um botão de submit para um formulário, eu uso a tag button com o nosso type submit, certo? Eu não coloquei ele aqui, ok? Mas depois, antes de mandar para o repositório do GitHub, eu vou colocar um aqui de exemplo, mas é a mesma, segue os mesmos padrões de todos os outros botões, ok? Então vamos aqui. Como eu utilizo os botões do meu framework? Basta eu adicionar uma classe, ok? Então eu utilizo a classe btn. Você pode ver aqui o meu botão comum, eu tenho uma tag A com a classe btn, ok? E ele já me gera um botão assim. O que o botão vem por padrão? Ele vem com essa cor, ok? Aqui, as letras todas em maiúsculo, ok? E no caso, o texto vem em cor branca, ok? E já vem com efeito de hover. Você pode ver que quando eu coloco o mouse, passo o mouse por cima, na verdade, ele tem dois efeitos. Se você prestar atenção, o primeiro efeito é que ele deixa a cor um pouco mais clara, e o segundo é que o sombreamento aumenta. Se você prestar atenção aqui, ele está parecendo que está aqui, vamos dizer assim, grudado no fundo da nossa página, e quando eu passo o mouse por cima, ele dá um efeito aqui de sombreado, ok? Um sombreamento maior, como se o botão estivesse subindo um pouco da página, ok? Então esse é o nosso primeiro botãozinho, bem tranquilo. Você pode ver que quando eu clico nele aqui, ele não faz nada de especial, ok? Então, agora nós vamos passar para o nosso segundo botão. O primeiro já foi, o segundo botão é o botão com efeito. O nosso Materialize, ele já traz um efeito legal para quando você clica nos botões. São os efeitos waves, que você clica, ele vai como se fosse uma onda circular assim e faz um efeito. Só para mostrar para vocês, eu vou clicar aqui no nosso segundo botão, prestem bastante atenção no efeito. O efeito dele está com uma cor aqui que não vai dar para vocês verem muito bem. Já vou falar sobre esse botão aqui e também vou estar mudando aqui as cores para ficar mais aparente para vocês estarem vendo, ok? O botão com efeito. Como que eu adiciono esse efeito no meu botão? Além da minha classe btn, que eu digo que eu estou usando o botão, eu uso a classe waves effect. Ou seja, eu estou informando para o nosso framework que eu estarei utilizando o efeito de ondas no nosso botão, ok? Essa é a primeira classe. E a segunda classe, ela fala waves, um hífen e uma palavra aqui que será referente à cor que você quer que esse efeito dê, ok? Se eu colocar aqui, por exemplo, waves red e salvar aqui, apenas red,
Waves Head, vou salvar, vou vir aqui na minha página, ok? Vou recarregar aqui. E a hora que eu clico aqui, você pode estar vendo que ele dá um efeito. Você vê que quando eu clico ele dá um efeito de preenchimento, ok? Aqui em forma de como se fosse um círculo, umas ondas mesmo, na cor vermelha, que é a cor que eu coloquei aqui, ok? Então, para utilizar os efeitos, basta eu utilizar estas duas classes. Waves Effect, a primeira classe, que você vai estar falando para o framework, você vai usar o efeito no botão. E a segunda classe, Waves, hífen, e a cor que você quer que seja esse efeito, ok? Eu posso colocar, por exemplo, aqui, Wave Yellow, salvar aqui, vou recarregar aqui. Você pode ver que quando eu clico ele dá um efeito agora amarelo, ok? Então você pode colocar a cor que você quiser, certo? Então esse é o efeito. O terceiro tipo de botão que eu quero falar com vocês já é o botão com ícone. Nós aprendemos a utilizar os ícones na aula passada, quando estávamos falando sobre o componente Cards. E para você usar aqui é da mesma maneira. Não diferencia muita coisa. Vamos adicionar apenas uma classe a mais, ok? Você pode ver que o meu botão, eu inicializei ele da mesma forma que eu inicializei o anterior, ok? E agora aqui eu já vou falar, aproveitando, como, por exemplo, você pode ver que todos os botões aqui estão com a mesma cor, que como eu disse é a cor padrão. Mas se eu quiser mudar essa cor, é bem tranquilo, é bem fácil. Basta eu adicionar mais uma classe aqui com a cor que eu quero. Vamos dizer que eu quero o meu botão seja da cor azul, ok? E vamos usar o Blue Darken 3. Vou salvar aqui. Na hora que eu voltar aqui, o meu botão mudou de cor, certo? Então é só isso que precisa para mudar a cor. Se eu quero mudar ele agora para laranja, eu volto aqui, orange, salvo, volto aqui, ele mudou a cor, certo? Então você pode ver que é bem tranquilo, é a mesma coisa de mudar as cores de qualquer outro componente. O Materialize já traz essa facilidade que é bastante fácil de você personalizar todos os elementos da página que você quiser, certo? E nós utilizamos agora uma tag i com a classe Material Icons, que, como eu disse na aula passada, nós estamos falando ao framework que nós vamos agora utilizar um dos ícones do nosso framework. E aqui adiciona apenas mais uma classe. Eu adicionei a classe Left, ok? Esse left aqui é qual vai ser o posicionamento do meu ícone dentro do botão. Se ele vai ficar do lado esquerdo, igual está aqui, do meu texto, ou se ele vai ficar do lado direito, ok? Então, se eu mudo aqui o left para right, ok? E salvo, o nosso framework já passa o ícone para o lado direito, ok? E aqui dentre a tag i qual é o ícone que nós vamos usar. No caso aqui eu estou colocando o ícone Done, que é esse desse Vzinho, ok? Vou voltar aqui apenas para left, ok? Apenas para ele ficar do lado esquerdo. E nisso eu já finalizo o meu botão com ícone, ok? Você pode ver, aqui nós estamos com o efeito Waves Light. Quando eu clico aqui, ele traz um efeito branco mesmo, ok? Mas como eu disse, se você quiser alterar, basta alterar aqui no Waves. No lugar do Light aqui, você coloca a cor que você quer. Por exemplo, vamos colocar Waves Black. Vou salvar aqui. E quando ele clicar aqui, ele vai dar um efeito de escurecer o botão, ok? Bem tranquilo também. Agora o nosso, no caso, quarto botão é o botão Floating. O que é o botão Floating? Ele é um botão circular, ok? E que, ao contrário dos outros, você pode ver que quando eu venho aqui nos outros, ele dá um efeito, certo? Um efeitozinho. Aqui o efeito dele é mais aparente no sombreamento. Ele traz o botão para frente, ok? Mais para frente. E é um botão circular, muito usado com apenas ícones, como este daqui ou este do canto, que eu já vou falar também sobre ele. Então, esse botão Floating, ele é bastante utilizado apenas com ícones. É usado apenas, sem nenhuma palavra nele, você coloca apenas algum ícone nele, ok? E é bem tranquilo. Basta você trocar
a classe btn para a classe btn floating, que você já cria esse botão em forma circular aqui, ok? E tem as mesmas opções de personalização dos outros, ok? Aqui no final aqui, eu vou adicionar aqui a nossa classe aqui black, ok? Vou salvar. Na hora que eu voltar aqui, o nosso ícone mudou a cor dele, certo? E eu posso mudar também aqui a cor do efeito. Vou colocar aqui red, waves red, ok? Vou salvar aqui. Pode ver aqui, na hora que eu clicar ele vai dar um efeito vermelho, uma luz vermelha no meu botão, ok? E assim como no botão anterior, basta eu utilizar uma tag i com a classe material ícones. Desta vez eu não preciso colocar se vai ser do lado esquerdo ou direito, já que eu vou utilizar apenas um ícone, ok? Nele, apenas o ícone que vai ficar centralizado. É um botão bastante utilizado, ok? Muito bom para interfaces de aplicações, muito utilizado como botão, por exemplo, de pesquisa, como um botão de adicionar, para ter algum efeito de adicionar na sua aplicação, ok? É bastante utilizado esses botões aqui, ok? Nós vamos passar agora para o nosso próximo botão, que é o botão flat. O botão flat, ele é um botão bem mais simples do que os outros. Como o próprio nome já diz, é um botão flat. Ele não vem com os efeitos dos outros e, por padrão, ele vem com o fundo branco e a escrita em cor preta, ok? Então, se eu quiser aqui alterar ele, eu posso alterar aqui, por exemplo, a cor dele. Eu vou colocar, vamos colocar aqui como Yellow Darken 2, ok? Vou salvar. Na hora que eu voltar aqui, você pode ver que ele já é um botão com menos efeitos, não tem efeito de sombreamento. Você pode usar ele para colocar, por exemplo, em modais, pode usar para colocar dentro de cards, porque geralmente o card a gente já coloca um efeito de profundidade, ok? Você pode estar usando esse botão flat dentro dele, ou em qualquer outro lugar que você precise de um botão com menos efeitos, ok? Eu digo assim, efeito de sombreamento, porque o efeito dele no clique, ele permanece. Você pode ver aqui que ele tem um efeito. E você pode também personalizar da mesma forma. Se eu colocar aqui, por exemplo, Waves Blue, ele vai me dar o efeito, ok? E também eu posso alterar a cor da fonte, ok? Eu posso aqui colocar, por exemplo, aqui um white text, ok? E o nosso botão vai ficar com a nossa fonte na cor branca, certinho? Então você pode ver, ele é um botão mais simples, mas também que é bem utilizado aí para quando você não quer muitos efeitos na sua página, você quer deixar um lugar mais clean, mais limpo, ok? E logo abaixo nós temos o que eu coloquei aqui, que é um botão grande, que ele aumenta. Você pode ver que o tamanho dele é bem diferente dos outros botões, ok? E você pode utilizar esse botão tanto com ícones, você pode utilizar esse botão também no botão floating, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês também. A única coisa que você tem que fazer é adicionar a classe btn large, ok? Se você não estiver utilizando um botão no estilo floating, apenas troque o btn, ok, para btn large. Se você estiver utilizando um botão flat ou um botão floating, além do btn floating, vou colocar aqui, além dele você adiciona o btn large, ok? Salva, você volta aqui, pode ver que ele aumentou o tamanho aqui do nosso botão, ok? Então se você estiver utilizando um botão que não seja o floating ou o botão flat, basta apenas trocar o seu btn para o btn large. Caso você esteja utilizando um botão floating ou um botão flat, adicione mais essa classe btn large, que ele já vai aumentar, ok, o seu botão, certo? Aumentar o tamanho. E as mesmas opções de personalização, ok? Eu posso mudar a cor dele. Eu vou mudar a desse daqui para... Vou colocar aqui um green Darken 3, ok? Vou voltar aqui.
e você pode ver que ele já alterou aqui para mim o botão, ok? Bem tranquilo de usar e também é bastante usado, esse BTN Large é bastante usado quando você quer dar uma importância maior, você quer dar ali, o seu usuário está em uma página e um botão tem uma funcionalidade principal, você geralmente coloca esse botão em destaque com essa classe BTN Large, ok? E assim também os seus botões floating, se você quer eles com um tamanho um pouco maior, para dar mais destaque, você também pode utilizar, ok? Aqui nós também vamos agora ver o botão desativado. O botão desativado não é um botão específico, assim, a classe, que é a classe Disabled, você pode utilizar ela em qualquer outro tipo de botão. Basta adicionar essa classe aqui em qualquer outro tipo de botão que você vai tornar aquele botão desativado, ok? Por exemplo, eu vou colocar aqui no meu botão flat. Aqui no finalzinho aqui, eu vou acrescentar mais uma classe aqui, ok? Vou salvar e na hora que eu voltar aqui, no caso, no nosso botão flat, ele não dá um efeito maior, porque o botão flat, como eu disse, ele já é um botão quase sem efeitos nenhum. Mas você pode ver que nos outros botões eu passo o nosso mousezinho, ele muda para o de clicar, certo? Já no botão flat e no nosso botão desativado, ele não tem ele não muda o nosso cursor. Ainda tem, você pode ver que o botão flat aqui, na hora que eu clico, ele ainda dá o efeito waves aqui, porque o efeito de waves, ele dispara toda vez que um clique é feito em cima daquele objeto, mesmo ele estando desabilitado, ok? Eu acho que ainda seria assim um bug, acho que pode ser corrigido. Não sei se o pessoal que criou o framework fez isso propositalmente, ok? Mas eu acho que quando o botão estivesse desabilitado, você deveria também desabilitar o efeito dele de esse Waves Effect. Mas eu não sei se isso foi proposital, ok? Mas fica aí a dica para vocês, ok? E agora, por final, vocês podem ter visto aqui, esse botãozinho aqui está aqui no canto direito da nossa página. Esse botãozinho aqui, ele é um botão de ação fixa, ok? E ele é um botão muito interessante, pode ser uma coisa bastante interessante para você colocar no seu site ou na sua aplicação. É uma coisa que chama atenção. O usuário vem aqui e não importa onde ele esteja na página aqui, ele fica fixo ali, ok? E o que acontece com esse botão? Na hora que eu passo o mouse por cima dele, ele me abre como se fosse um menu, ok? Com outros botões menores. Você pode estar vendo aqui, e na hora que eu saio aqui, ele fecha esse menuzinho. Então você pode colocar um menu no seu site, na sua aplicação, um menu fixo que pode ser acessado rapidamente de qualquer lugar que o usuário estiver, em qualquer lugar da tela, apenas utilizando aqui esse botão de ação fixa, ok? Eu vou estar aqui mostrando para vocês como utilizar esse componente aqui, que é o componente dos botões. Na subdivisão é o componente mais interessante que eu acho, ok? Então vamos vir aqui. Primeiramente, você deve definir uma div, ok? Com a classe FixedActionBTN, ou seja, vai ser um botão de ação fixado, ele vai ser fixado. Aqui eu coloquei o style como bottom com 45 pixels e o right com 24 pixels. Isso aqui você pode colocar a definição da maneira que você quiser. Isso aqui é onde que o botão vai estar sendo colocado, ou seja, ele vai estar a 45 pixels do fundo da página, ok? Seja em qual lugar da página que estiver, ele vai estar a 45 pixels do fundo e a 24 pixels, ok, da direita. Ou seja, ele sempre vai ficar ali posicionado na minha direita, no canto inferior, certo? Mas você pode estar mudando estas numerações para o que você achar melhor, certo? Depois nós definimos o nosso botão mesmo, da mesma maneira que definimos um botão floating,
ok? Você usa a classe btn float. No caso aqui, usamos também o btn large para deixar ele maior, ok? Colocamos a cor red, ok? E nele nós colocamos o ícone de e-mail. Apenas isso. É a mesma definição do nosso botão floating de cima, ok? Nós só mudamos a cor dele e mudamos qual ícone que será, certo? Então essa é a primeira parte do nosso componente. A div, e dentro da div a descrição do nosso botão principal, ok? Depois, a segunda parte do nosso componente é justamente uma lista, ok? Uma lista não organizada, com a tag UL, ok? E depois você utiliza itens, você vai acrescentando itens nesta lista, sendo que cada item vai ser um botão diferente do seu menu, ok? Então aqui nós temos, definimos a lista, ok? E definimos o primeiro item da nossa lista. E aí você já define o botão da forma normal, assim como definimos o botão floating lá em cima, ok? Só que dessa vez aqui, para dar uma diferença, você pode ver aqui que no nosso botão principal, nós colocamos o botão floating com a nossa classe button large, ou seja, vai ser um botão maior. Já os outros, eles não estão com essa nossa classe para dar essa diferença entre o botão principal e os botões do menu, ok? Então aqui nós definimos um botão floating, a cor do nosso botão, ok? No caso aqui Yellow Dark 1, e colocamos qual o ícone dele aqui. Assim nós fazemos com o outro, ok? Definimos um botão floating, dessa vez com a classe green, né? Com a cor verde, e definimos o ícone que será usado, ok? Pode ver que aqui, na hora que eu passo aqui por cima, ok? Ele me gera esse nosso menu, ok? E se eu quisesse adicionar mais, eu vou até colocar aqui, basta você adicionar mais itens nesta lista. Eu vou colocar aqui um botão aqui, colocar na cor laranja, ok? E aqui no lugar aqui de message eu vou utilizar o botão de search, o ícone search, ok? Vou salvar aqui, você pode ver que na hora que eu voltar aqui, ele vai me listar aqui esses botões, ok? E aqui apenas um detalhe, os botões, como vocês podem ver, o primeiro botão que está listado aqui é o botão amarelo Phone, ok? Então você pode ver que o primeiro botão na lista, o primeiro item da nossa lista vai ser o item mais afastado do nosso botão principal. Ou seja, o primeiro item da nossa lista é o botão Phone. Ok? Então, a nossa lista vem. O primeiro item é o que está mais afastado. E o último item é o que está mais perto do nosso botão principal aqui. Ok? Esse é eu achei um componente muito interessante, muito legal de se trabalhar, ok? Em algumas aplicações pode ser muito útil esse componente. Você pode fazer muita coisa legal com ele. Agora, só para finalizar a aula aqui, além de o nosso menu ele já abre quando a gente dá um hover aqui nele, né? E ele fecha quando a gente tira o mouse. Mas se você quiser abrir esse menu e fechar ele com comando, com função, tem duas funçõezinhas que são usadas para isso. Eu coloquei aqui apenas como comentário. Coloquei aqui. Você pode usar essas duas funções para abrir e fechar o menu. Para você abrir, você pode usar esse aqui. Você pega a nossa div Fixed Action Button, que definimos em cima, e colocamos a função .openFab, ok? Então essa função aqui, ela é usada para abrir o nosso menu, para fazer esse efeito aqui, de quando eu passo o mouse ele abre. Mas se você quiser abrir sem o botão estar nele aqui, você pode colocar, por exemplo, quando eu clicar em um botão aqui, ele abrir o nosso menu aqui, você usa esse OpenFab, ok? E para fechar, nós utilizamos o CloseFab, certinho? Então espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bastante mais assim,
um componente bastante utilizado, então acho que foi uma aula bastante produtiva. Aprendemos aqui a mexer e a personalizar bastante sobre o componente de botões, ok? E aprendemos sobre o componente aqui do botão de ação fixada, do botão fixo, né, de ação, que é muito interessante, é um componente que eu gosto bastante, ok? E que eu acho que vocês também vão gostar muito de trabalhar. Vocês podem ver que é bastante interessante, que vocês tenham uma semana de estudos, que vocês estudem bastante, peguem esses exemplos, façam seus próprios exemplos, façam suas aplicações, e qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato através dos nossos e-mails, contato@codeshare.com.br ou wendel@codeshare.com.br. Qualquer dúvida também pode ser postada na nossa página no Facebook e na nossa página no Google+, ok? Se você gostou do vídeo, curte aí, dê um like para ajudar na divulgação, inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook para ficar ligado em todas as nossas novidades. Que você tenha uma ótima semana, bons estudos e até mais. Tchau!